Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, eu por aqui de novo, no mesmo dia, né? Mas é porque começaram as oitavas de final da Euro e já temos a certeza que vamos ter um campeão diferente da última edição. E a dona da casa também segue viva, né? Em jogo que teve paralisação por conta de chuva e VAR sendo determinante para a construção do resultado. Mas sem polêmicas de erros de arbitragem, pelo contrário, o VAR evitou tudo isso. Então vamos começar com o primeiro jogo das oitavas de final. Tivemos Itália e Suíça e o técnico Luciano Spalletti, da seleção italiana, entrou em campo com uma escalação muito diferente do jogo contra a Croácia. Além de ter voltado para o 4-1-4-1 e ter como desfalques o Calafiori, suspenso, e o Di Marco, com dores, ele por opção deixou no banco jogadores como Jorginho, Fratesi, Pellegrini e a dupla de ataque que iniciou o último jogo, Raspadori e Retegui. O time Azzurra entrou em campo com Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Darmian, Fagioli, Cristante e Barella, Chiesa, Scamacca e El Shaarawy. Por que tantas mudanças? Por que a volta para esse sistema de jogo que foi tão problemático, sobretudo na segunda rodada, e o abandono do 3-1-4-2 que a gente pediu e foi atendido, digamos assim, por ele na partida que garantiu a classificação, com um empate diante da Croácia. A Suíça, por sua vez, dominou o jogo, sobretudo no primeiro tempo. Empurrou a Itália para trás, o Xhaka e o Freuler ditaram o ritmo do meio-campo. A Suíça, sim, atuou no sistema com 3 zagueiros, o 3-4-2-1, protegia bem seus atacantes, que tinham muita movimentação, né? Tanto o Embolo quanto o Rieder e também o Vargas. Os alas, o Ndoye e o Ebischer, tinham muita liberdade para poder subir para o ataque, porque nem o Chiesa e nem o El Shaarawy conseguiam acompanhar as subidas dos dois, e o trio de zaga, comandado pelo Akanji, acompanhado pelo Schär pela direita, e o Ricardo Rodrigues, que é lateral esquerdo de origem, controlando muito bem o Scamacca, que ficou isolado na frente, não conseguia nem segurar a bola e acabou totalmente encaixotado na forte marcação de um time que foi todo ataque no primeiro tempo. Finalizou 10 vezes na primeira etapa, 3 no alvo e chegou ao gol com o Freuler, um golaço inclusive se infiltrando da direita para o meio, numa jogada que começa de um lado, termina do outro, num ótimo passe do Vargas, achando o camisa 8 que domina com a esquerda, fuzila com a direita, a bola ainda toca no joelho do Donnarumma antes de morrer na rede. A Suíça ainda poderia ter ampliado, né, de falta, uma ótima cobrança, e o Donnarumma pegou, e ainda contou com a sorte porque a bola ainda explodiu na trave. A Itália terminou o primeiro tempo sem incomodar o goleiro Sommer. Uma finalização apenas, que foi do Chiesa e que foi bloqueada pela zaga. A bola nem chegou aí na direção do gol. O time italiano voltou do intervalo sem o El Shaarawy, com o Zaccagni, que foi o herói da classificação para as oitavas, no jogo diante da Croácia. E no comecinho do segundo tempo, com 3 segundos de bola rolando para a etapa final, a Itália já errou um passe na saída de bola. O Vargas ampliou o placar com um golaço no ângulo. Ele não foi incomodado pela marcação. O time italiano não pressionou em nenhum momento, não cercou, não fez qualquer tipo de tentativa de bloqueio. O atacante suíço ampliou o placar. Para mim, tudo ficou pior quando, desesperadamente, o Spalletti sacou o Barella, né, o jogador mais talentoso do time, para colocar o Retegui no ataque. Timidamente, o time começou a frequentar mais o campo de ataque e conseguiu sua melhor chance no jogo, com o Scamacca só aos 75, chutando uma bola na trave. Depois, ainda saíram o Darmian e o Cristante, pelo Cambiasso e o Pellegrini, ao meu ver substituições tardias. A Suíça controlou bem os espaços, não sofreu tanto depois de construir o resultado, e aí conseguiu a classificação por 2-0. Números finais do jogo: 16 finalizações da Suíça contra 11 da Itália. Dessas 11, só uma no alvo, a bola na trave. Conseguiu até inverter o percentual de posse de bola, né? 51-49, mas a Suíça foi muito impositiva, muito superior na partida. Não só nos números e no placar, mas no desempenho mesmo. Merecida demais a classificação dessa seleção, que ainda está invicta e que foi a única que tirou ponto da Alemanha na fase de grupos, diga-se. Não sei se dá para chamar de primeira zebra das oitavas de final, mas pelo menos foi a primeira franco-atiradora que conseguiu a classificação contra uma das favoritas, a atual campeã, que não apresentou grande futebol ao longo de toda a competição, que vem de ciclos muito estranhos nos últimos anos, ficou fora das últimas 2 Copas do Mundo e dessa vez não conseguiu superar a segunda fase. Parabéns para a Suíça, que é exemplo da última Euro, conseguiu se classificar
para o top 8, num contexto onde o favoritismo estava do outro lado. Naquela oportunidade, eliminou a França nos pênaltis num jogaço, 3-3 no tempo normal. Hoje 2-0 com muita autoridade e no tempo normal. Mais tarde tivemos Alemanha e Dinamarca, e outra decisão de escalação me surpreendeu, dessa vez do Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, que decidiu começar o jogo sem o Wirtz e com o Sané entre os 11. A escalação foi a seguinte: Neuer no gol, Kimmich na lateral direita, Rudiger e Schlotterbeck na zaga, o Jonathan Tah estava suspenso, e o Raum na lateral esquerda no lugar do Mittelstadt. Endrich e Kroos, os dois volantes, Sané, Gundogan, Musiala e Havertz do meio para frente. Eu comecei a especular quais seriam as ideias. Primeiro, tentar usar o Sané para atacar com mais velocidade pelo lado e usar o Kimmich no apoio por dentro, do que o contrário, né, que vinha acontecendo. O ponta vinha para dentro e o lateral atacava por fora. Era o que acontecia com o Wirtz, caindo para o meio e o lateral passando. Podia ser uma opção. Do outro lado, o Raum, que é mais ofensivo que o Mittelstadt, para poder ser ainda mais incisivo por aquele lado, já que a Dinamarca defende no 5-3-2, e ter jogadores mais acostumados a atacar o corredor aberto. Seria mais necessário? Mas aí outras perguntas também me pareavam, do tipo: por que usar um ponta invertido de um lado e um ala do outro, se não há um 9 de ofício, aqueles grandalhões, como o Füllkrug, que estava no banco ali dentro da área? A ideia era atacar mais pelos lados, seria para explorar mais o duelo aéreo contra os três zagueiros, ou estimular marcações individuais dos alas, para poder ter alguma superioridade por dentro, com aquele quarteto que se aproxima, mas dessa vez sem o Wirtz e talvez com o Kimmich, ou então Kimmich mais preso na saída de bola, com o Kroos se somando a eles, não ficando tão atrás na distribuição, né, auxiliando mais o ataque vindo de trás. Enfim, as especulações foram muitas e nada disso nos primeiros minutos de jogo foi possível de se ver. A ideia original, pelo menos no meu ponto de vista, né, no ponto de vista tático, estava sendo mantida. Porém, uma pequena mudança: o Gundogan participando mais da construção junto ao Musiala por dentro, deixando o Havertz sozinho mais à frente, por vezes ganhando a companhia ali do Sané, saindo da direita para dentro, se tornando esse segundo atacante que o Gundogan costumava ser. O Kimmich, por mais que fizesse suas incursões pelo meio, também atacava o corredor aberto em via de regra, tendo Sané na frente dele, fazendo essa diagonal para dentro. Obviamente estimulando o pé esquerdo, já que ele é um ponta canhoto, atuando pela direita. Com 3 minutos de jogo, a Alemanha já tinha colocado a bola na rede com o Schlotterbeck cabeceando para dentro. A cobrança de escanteio. Mas uma falta do Kimmich no lance acabou anulando o gol. Daí para frente, a Alemanha até os 10 minutos já tinha criado pelo menos 2 grandes chances. Uma com o próprio Kimmich, chutando de fora, e uma com o Havertz também exigindo uma grande defesa do goleiro Schmeichel. E foram 20 primeiros minutos de muita pressão da Alemanha. Marcação alta, recuperação de bolas no campo de ataque, empilhando finalizações. A essa altura, 20 minutos de jogo, já eram 6 com 4 no alvo. E a primeira grande chance da Dinamarca foi aos 24, com o Meili finalizando cruzado por cima do gol do Neuer, mas até que a bola passou perto. Aos 34 caiu uma tempestade em Dortmund, onde o jogo aconteceu, estádio do Borussia Dortmund, e além de trovões começou a chover granizo, o que paralisou o jogo em 25 minutos. Eu estava até preocupado se ia conseguir gravar o vídeo hoje, inclusive minha ideia era gravar rapidinho entre o fim do jogo e o início do jogo do Botafogo, que inclusive está em andamento agora, né? 0-0 ainda, né? Eu tava torcendo para não ter prorrogação, inclusive no jogo da Alemanha, mas, né, a vida tá nem aí pros planos que a gente faz e a gente abre mão aí dos primeiros minutos do jogo do nosso time para poder trazer o pós-jogo da Euro para vocês. Aos 44, numa ótima transição rápida da Dinamarca, uma ótima enfiada de bola do Eriksen pro Delaney acionar o Højlund, que saiu cara a cara com o Neuer, e o goleiro alemão fez grande defesa, um contra-ataque com passes rápidos muito bem construídos ali da Dinamarca, e talvez tenha sido a melhor chance do jogo, né? Números do primeiro tempo, até então, né? O primeiro tempo terminou 0-0. Então, números daquele primeiro tempo: 59% a 41% de posse de bola para a Alemanha, 8 finalizações contra 6 da Dinamarca, né? Porém 5 no alvo para os anfitriões contra apenas uma do país britânico. Claro que a paralisação tirou um pouco do ímpeto das duas equipes, mas ainda assim boas chances foram criadas. Inclusive uma cabeçada do Havertz para a Alemanha foi uma delas. Foi um primeiro tempo bem equilibrado, a Alemanha começou melhor, mas a Dinamarca acabou tendo a melhor chance do jogo se a gente ignorar o gol anulado no início da partida. E no segundo tempo, 2 lances polêmicos, né, que foram resolvidos ali pelo VAR. Gol da Dinamarca anulado por impedimento, e quase que imediatamente, pênalti analisado e assinalado pelo VAR
a favor da Alemanha por toque de mão. Havertz na bola, no cantinho, quase deu para o Schmeichel, mas placar aberto. E aos 58 minutos, quase que ele marcou de novo, e seria um golaço, quando ele tirou da marcação ali 2 na intermediária, né? Foi correndo para a área sozinho, o Sané acompanhava o lance, foi parado ali, trombou na defesa dinamarquesa, o Havertz perdeu então a opção de passe, né, para o Sané, tentou a cavadinha, mas acabou errando o gol. Depois a comissão da Alemanha ficou pedindo pênalti, mas o árbitro ignorou qualquer chance, né, da infração ser marcada. A dupla Sané e Havertz apareceria de novo aos 63, quando o ponta do Bayern lançou o atacante do Arsenal, que se apresentou para receber na entrada da área, mas quando o passe foi feito, ele na frente do gol acabou finalizando para fora. Ia ser mais uma boa jogada criada pelo Havertz, principalmente, que fez um excelente jogo, na minha opinião, foi um dos melhores, se não o melhor em campo. Depois desse lance saíram o Gundogan e o Endrich para as entradas do Henry Can e do Füllkrug, um volante por outro, ali no meio campo, e a troca de um meia por um centroavante de área. Com isso o Havertz, que vinha sendo esse homem mais avançado, passaria a jogar por trás do camisa 9. Depois do gol, o jogo voltou para o controle da Alemanha, o time passou a tocar mais a bola, com mais tranquilidade no meio campo, sem se incomodar e sem ceder tantas chances assim para os dinamarqueses. Aos 68, Schlotterbeck lança Musiala pela esquerda para bater cruzado e marcar o segundo do jogo, inclusive. E que jogaço do Schlotterbeck. Vai ser difícil o Nagelsmann tomar a decisão de voltar com o Jonathan Tah para o 11 depois dessa atuação do zagueiro do Borussia Dortmund. E falando em trocas, o Wirtz só entrou com 10 minutos para acabar o jogo, e no lugar do Musiala. Para mim, sem fundamento a saída do Wirtz do time, tá? Para entrar o Sané, eu questionei antes do jogo, questionei durante o jogo, e tô aqui questionando depois do jogo também. Não entendi qual foi o motivo da opção e o que o Sané poderia oferecer ao time que o Wirtz não poderia. Mais velocidade? Beleza. Serviu de alguma coisa no jogo? Na prática, não. Inclusive, ele chegou a marcar o terceiro gol, né? No caso, o Wirtz, da partida. O Neuer lança, num primeiro momento ele está em posição de impedimento, não participa do lance no primeiro kick da bola, o companheiro dele de time domina e o aciona já atrás da marcação, né? Nesse momento que a bola quica, a marcação já está um pouco mais à frente, na minha ótica. E aí, quando aciona o Wirtz na cara do goleiro, ele bate, né, pro gol, a bola vai pro gol, mas a análise do VAR entendeu que ainda assim ele estava em posição irregular. Mas enfim, não fez falta, a Alemanha é classificada. Números finais do jogo. Deixa eu pegar aqui para vocês, eu acabei não atualizando, mas eu vou pegar aqui os números finais dessa partida, né? Como é que terminaram as estatísticas do jogo entre a Alemanha e Dinamarca. Só um minutinho, galera. Por enquanto 0 a 0 ainda o jogo do Botafogo. Eu devia ter colocado essas estatísticas aqui já logo no meu roteiro. Acabei me esquecendo e agora está demorando um pouquinho de abrir. Mas dá para adiantar que a Alemanha ela teve uma superioridade também nos números totais da partida. Finalizou mais, teve mais posse de bola. A gente está enrolando aqui enquanto as estatísticas abrem aqui para mim poder passar os números certos para vocês. Tem uma galera aí que gosta de analisar futebol só por estatística. Eu acho que acrescenta, ajuda a elucidar o que foi o jogo, mas não explica a totalidade do que foi a partida. Vamos lá, 56% de posse de bola para a Alemanha, 44% para a Dinamarca. No segundo tempo, a posse e o equilíbrio, né, que estava um pouco mais nivelado, né, ao fim do primeiro tempo ela caiu um pouco. Foram 14 finalizações da Alemanha contra 9 da Dinamarca. 9 no alvo para a Alemanha e 2 apenas da Dinamarca. Então, como eu disse, foi uma superioridade também nas estatísticas do jogo para o time da Alemanha, que segue em frente sonhando com o tetracampeonato em casa, e com isso a carreira do Toni Kroos também está sendo prorrogada, né? Daqui para frente todo jogo da Alemanha pode ser o último da carreira do Toni Kroos, ele que vai se aposentar ao fim da competição. Então, para nós que gostamos do futebol, 7 a 1 à parte, rivalidade com os alemães à parte, talvez torcer para a Alemanha seja uma boa coisa nessa Euro, considerando o maior tempo de carreira do Kroos, né? Um pouquinho mais de tempo para a gente ver o Toni Kroos jogando, e também porque é uma das seleções que apresenta o melhor futebol da Euro até aqui. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!